Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês, um excelente início de ano, que seja um 2022 muito produtivo para mim e também para vocês. Meu nome é Marco, eu sou formado em Filosofia pela Unesp de Marília, também sou formado em História pelas Faculdades Integradas de Jaú, antigas Faculdades Integradas, né? Porque hoje não existe mais o curso. E estou aqui com uma satisfação, um prazer enorme de falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é tão relevante, se faz tão presente e necessário na nossa sociedade moderna, que é o preconceito. Para a gente começar a falar um pouquinho de preconceito e partir para a parte prática, é importante a gente ter em mente que essa visão do preconceito não é uma coisa que vem de agora, né? Nem do século XIX, nem do século XX. É uma coisa que, se nós formos analisar a fundo, numa perspectiva filosófica, sociológica, o preconceito ele existe desde quando os primeiros agrupamentos humanos começaram a se formar e começaram a estabelecer as relações sociais. Por quê? Porque cada grupo se organizou mediante a sua cultura estabelecida, mediante os costumes, mediante crenças, valores, e esses grupos eles acabavam tendo divergência entre eles, né? Porque é aquela famosa história, né? O que tá certo é aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, é isso que realmente importa. Então, quando certos grupos humanos se deparavam com coisas que estavam fora daquele padrão que eles estavam acostumados, eles acabavam estabelecendo o quê? Um pré-conceito. Então aí a gente já começa a entender a origem da palavra preconceito, que é a junção de dois prefixos gregos, né? Que é a junção do pré, que significa antes, mais um conceito que significa uma ideia, uma conclusão. Então o que é o preconceito? É você estabelecer um julgamento ou um juízo de valor, você tirar uma conclusão mediante aquilo que você viu, aquilo que você acha e aquilo que você enxergou. Não necessariamente por passar por alguma experiência, mas sim baseado no senso comum, como muitas vezes nós estamos acostumados, né? Aquela visão do senso comum. Logo vi, logo é verdadeiro, né? Aquela visão de que aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo é o que está correto. Só que nós sabemos que não é assim. Principalmente no país que nós vivemos, que é o Brasil, que é marcado pela diversidade cultural, política, religiosa, social, de gênero, enfim. Então, a gente acaba percebendo que isso é uma prática comum ainda no século XXI, porque as pessoas, apesar de tanta informação, apesar de livros, internet, filmes, né, podcast, leituras diversas, enfim, as pessoas ainda elas estão presos na bolha, né, na bolha da própria verdade, na bolha da própria cultura em si, e muitas vezes ela não se abre para se aprofundar e conhecer o desconhecido e consequentemente quebrar essa visão do preconceito. Então a gente só quebra o preconceito, a gente só consegue enxergar alguma coisa quando a gente se coloca no lugar do outro. Que é você o quê? Se desvincular daquilo que você é, daquilo que você acredita e daquilo que você tem por vivência para poder entrar num outro meio que muitas vezes não é o seu. E assim se colocando no lugar do outro, conhecendo vivências, histórias, é aí que você começa a construir uma ideia realmente real da situação. E não um pensamento baseado num achismo ou naquilo que aparentemente a gente enxergou ou que falaram. Infelizmente no Brasil a gente vive ainda o preconceito, é uma realidade. Nem em todos os sentidos, preconceito social, preconceito de gênero, preconceito racial, apesar de hoje nós termos políticas públicas, né, de inclusão social, leis, né, que de certa forma protegem, ainda a reprodução do preconceito se faz muito presente. Então, para que a gente quebre essa visão, é muito importante a gente desconstruir, né, essa visão do senso comum e dando oportunidade para conhecer aquilo que aparentemente é desconhecido. Por que eu digo isso? Porque infelizmente o preconceito ele gera o bullying, ele gera
à depressão, muitas vezes levam até pessoas ao suicídio, porque você viver num lugar onde você não é aceito, num lugar onde que você é discriminado o tempo todo, num lugar que de certa forma você não se encaixe, muitas vezes você acaba, né, partindo para um outro lado e falar, por que continuar? Né, eu não me encaixo num padrão, eu não me encaixo nesse meio, então acho que eu não sirvo para isso. Então eu acho que é muito importante a gente refletir nesse momento que as pessoas são diferentes, as pessoas elas fazem parte do meio social, como nós falamos no início, marcado por diferença religiosa, cultural, política, de gênero, enfim. E cabe a nós o quê? Respeitarmos essas diferenças. Cabe a nós termos uma visão mais humana. Porque é aquela famosa história, do jeito que nós seres humanos temos a capacidade de aprender a amar, né? Nós também temos a capacidade de compreender, de respeitar, de valorizar aquilo que é diferente. Porque ninguém nasceu com raiva, ninguém nasceu com preconceito, ninguém nasceu com ódio. Mas a nossa vida social e as experiências que nós passamos muitas vezes fazem com que nós adquiramos, né, no caso, comportamentos que não condizem com aquilo que seria o correto para a vida social. Então que vocês reflitam, vocês com certeza estão numa fase de conhecimento, de amadurecimento, de busca, né, por novas ideias. Então com certeza vale uma reflexão de que nós podemos sim melhorar, nós podemos sim construir um mundo melhor, a partir do momento que a gente deixa o nosso eu de lado e passa o que? A enxergar o outro como ele merece e como ele é de fato, desvinculando qualquer ideia e qualquer forma, né, de julgamento, e sim tentar entender. Ah, mas eu não quero aceitar, eu não concordo. Ninguém é obrigado a aceitar e nem concordar com nada. Mas todos nós temos o dever de respeitar o outro e de procurar entender o outro. Só assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, porque infelizmente todos nós somos vítimas disso, né? Eu já passei por isso também, quando comecei a lecionar muito jovem, né? A gente chegava num grupo de professores mais antigos que, nossa, esse daí não sabe nada, olha, esse daí não vai controlar uma sala de aula. Quer dizer, sem me conhecer, sem saber da minha formação, sem saber da experiência, de nada, né? Então a gente rotula a todo momento, né? Até num lugar que muitas vezes as pessoas não conhecem a gente, as pessoas julgam muitas vezes pelo comportamento, pela aparência, enfim. Então eu espero que vocês, como eu disse, reflitam sobre isso e contribuam, né, na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, e mais inclusiva, respeitando todo mundo, né, dentro do seu quadrado, dentro das experiências que cada um vive. Foi um prazer gravar esse pequeno vídeo para vocês, espero que seja produtivo. Um abraço, um beijo. Contem comigo. Valeu, pessoal.